Esse? Esse é do Pinóquio. Depois você conta no meu final. Vou contar uma agora que vai servir para os papais. Gabi, vamos, tchau. Tá? É assim, num lugar muito distante, morava um alfaiate. Um homem simples, alfaiate é que faz o pai que der, né? Que hoje nem existe mais porque a gente compra tudo, certo? Então, esse alfaiate era bem simples, mas ele tinha um sonho, ele queria achar um tesouro. Esse carrinho, ele queria ganhar um tesouro. Mas ele lá como alfaiate, ia costurando, sonhando em achar tesouro. Ele achava um tesouro. Aí na cidade, tinha loja, mas tinha um homem que era um vendedor. Ele ia andando de cidade em cidade, ele pegava uma coisa de cada lugar e trazia um monte de coisas diferentes. Aí o seu alfaiate falou assim, sabe, esse monte de coisa, eu vou achar alguma coisa diferente para o tesouro. Aí ele foi lá e começou a olhar na bagunça. Olhou, um livro muito velho. Ele catou o livro, é verdade, muito legal, né? Eu também acho. Aí ele achou o livro e perguntou para o vendedor como que estava. Ele falou, olha, custa tanto. Ele falou assim, meu dinheiro não dá para comprar isso aqui. É muito caro, mas eu queria muito livro. Ele ficou lá olhando o livro, eu estou comprando, mas eu olhando. Ele falou assim, se o senhor me pagar tanto, o senhor tem? Ele falou, tem. Ah, então pode ficar com o livro. Aí ele pegou o livro, foi correndo para casa muito feliz com o livro. Agora eu vou achar o segredo e vou achar o livro. Quando ele abriu o livro, nossa, mas eu não entendo essa língua. Era uma outra língua do que ele falava, do que ele escrevia, ele não sabia. Como que ele descobriu o segredo? Então ele foi aprender aquele novo idioma, aquela nova língua e leu tudo. Mas ainda não estava lá achando o segredo. Aí, quando ele virou as outras páginas, era outra língua. Ele teve que ir lá aprender outra língua. Aí, ele sabia hebraico, já tinha lido o livro todo e não achou o segredo para achar o tesouro. Mas ele se tornou um homem que sabia falar um monte de língua. E o rei do reino onde ele morava chamou ele para se tornar para ele. Aí, ele foi trabalhar com ele, ganhou um salário bom, ganhou uma casa boa. Muito bom, mas ele chegou numa parte do livro que só tinha números. Conta. Por agora, eu não sei se número, mas o rei é uma pessoa que sabia tudo de matemática. Ele foi lá e estudou. Mas não conseguiu achar o segredo. Da onde é que ia achar o grande tesouro que ele queria? Bom, aí, como ele agora, ele era uma pessoa importante, lá no reino precisava fazer uma ponte grande, mas precisava ser uma pessoa que tivesse matemática, que soubesse falar outras línguas, para construir uma ponte. Assim, ele foi convidado pelo rei para fazer a ponte. Ele fez a ponte. E ele falou, ganhou mais dinheiro, se tornou o prefeito da cidade. Então agora ele já não era um alfaiate, continuou lendo o livro, porque ele ainda queria o tesouro. Aí, quando ele foi o tesouro, o leão, vamos terminar a história? Aí, eu conto depois do leão. Aí, então, eu conto depois. Aí, ele já sabia falar línguas, ele já sabia matemática, ele já construiu uma ponte, ele já tinha sido o intérprete do rei, ele já tinha sido o prefeito. Aí ele chega numa parte que fala sobre religião, sobre história, sobre de onde ele veio, para onde a gente vai. E ele estudou muito, ele se tornou um homem muito sábio. E ele foi convidado a ser ministro. Era um cargo muito importante, ministro do palácio. E ele ganhou uma casa maior, ganhou muito dinheiro, ele tinha tudo que ele queria. Mas ele abriu o livro e aí ele sabia o caminho onde ele não. O que eu faço? Aí ele sabia que um homem muito sábio no reino, e ele procurou esse cara e falou para ele assim, eu já sei que você sabe que existe esse tesouro, e eu gostaria muito de
Então me falasse que aqui agora, olha, eu li o livro inteiro. E não sei onde achar o tesouro. Aí o sábio disse pra ele, você já tem o tesouro. Você já aprendeu línguas, já aprendeu matemática, já aprendeu a lição da vida. E o tesouro é o saber. Então a gente deve entender. Viu?